Olá, bom dia, boa tarde, boa noite aí, independentemente aí do horário que você esteja assistindo essa videoaula. Então a gente vai começar hoje falando um pouco sobre o início da formação territorial brasileira. Então como é que se deu o início da formação do nosso território? Mas antes de chegar nesse período, a gente vai conhecer algumas características do nosso território, sobre a localização e sua territorialidade. Então, é importante aqui a gente discutir alguns conceitos importantes, porque o Brasil é considerado um país tropical. Porque quando a gente estuda sobre cartografia, a gente estuda as três zonas climáticas da Terra: zona tropical, zona polar, zona temperada. Então, essas três zonas climáticas. É, e o Brasil se localiza na zona tropical. Então, sabendo disso, a gente precisa entender por que ele é considerado um país tropical. Todo mundo aí, não é de desconhecimento de absolutamente ninguém aqui, que todo mundo conhece que o Brasil é um país tropical. Agora, a gente precisa entender por que o Brasil é considerado um país tropical. Então, a gente precisa entender ao longo dessa aula as características do território brasileiro, essa alta temperatura o ano inteiro, algumas regiões com alta índice de pluviosidade, tudo isso é característica de um país tropical. Então, vamos lá. Então, a primeira estrofe diz o seguinte: mais de 90% do território brasileiro encontra-se em áreas de baixa latitude. Bom, professor, o que é uma área de baixa latitude? Então, existe área de baixa, média e alta latitude. E o Brasil, ele é considerado um país de baixa latitude, porque o Brasil se localiza entre os dois trópicos, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Então, eu vou mostrar uma figura aqui a você, para que você entenda bem essa questão que eu estou falando aqui. Veja, deixa eu voltar aqui novamente. Veja bem, aqui, como vocês estão vendo, tá? Deixa eu pegar um marcador de texto aqui. Esses dois trópicos. Então, aqui, ó, Trópico de Câncer, logo aqui, ó, Trópico de Câncer e trópico logo aqui abaixo, Trópico de Capricórnio. E o Brasil se localiza entre esses dois trópicos. Então, quando a gente estuda, então a gente está estudando lá a cartografia, a gente estuda algumas linhas imaginárias, que são os paralelos aqui, ó, essa linha paralela, aqui a linha principal, o Equador, e os meridianos, que é essa linha aqui na vertical, como você percebe ver aqui, deixa eu marcar aqui, essa linha aqui, ó. Isso aqui é um meridiano, então os meridianos e os paralelos. Então, quando a gente está estudando essa relação aqui, a gente, além do Trópico de Câncer, além da linha do Equador, que é um dos paralelos que recebe nome, outros 4 paralelos também recebem nome. Então, o Trópico de Câncer, o Círculo Polar Ártico, essa parte aqui, o Círculo Polar Ártico, e logo aqui embaixo você vai ter o Trópico de Capricórnio e mais abaixo você tem o Círculo Polar Antártico. Então, essas são os 5 paralelos que recebem nome. E a partir disso, a gente vai determinar o que é uma região de baixa, uma região de média e uma região de alta baixa latitude. Então, o Brasil, por se encontrar abaixo do Trópico de Câncer e abaixo do Trópico de Capricórnio, então nessa faixa aqui, ó, então nessa faixa aqui, o Brasil se localiza nessa faixa. Então, isso faz com que o território brasileiro é uma região que se encontra em uma região de baixa latitude, porque está próximo às regiões equatoriais. Então, o que é uma região de média latitude? Então, nessa faixa que vai aqui, que pega do Trópico de Câncer até
O círculo polar antártico é chamado de média latitude. Então, a partir desse momento aqui, quando a gente passa do círculo polar ártico para cima, é chamado de altas latitudes. Então, baixas latitudes são as regiões próximas ao Equador. Média latitude, então, é as regiões que ficam entre os trópicos de Câncer e o círculo polar ártico. E alta latitude é o que fica acima do círculo polar ártico. Então, por isso aí é bom que você nunca mais esqueça essa configuração. Então, o Brasil é considerado um país de baixa latitude porque se encontra aí próximo à linha do Equador. Então, deixa eu apagar essa parte aqui. Perdão. Então, deixa eu ver aqui. Está apagado. Então, voltando a essa parte aqui. Então, aqui, ó, como a gente pode ver, mais de 90% do território brasileiro encontra-se em áreas de baixa latitude. Ok, acabamos de ver essa parte. Então, o maior país tropical do mundo. Então, por que o Brasil é considerado um país tropical? Então, a gente precisa voltar para essa figura para que a gente mostre a você por que o Brasil ele é considerado um país tropical. Então, observe novamente aqui, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio. O que está entre essas duas linhas aqui, como você pode observar aí, então o que está entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, então toda essa faixa de terra aqui que eu vou passar uma linha aqui, toda essa faixa de terra aqui, que está aqui nessa faixa, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, é chamado de mundo tropical. Então é por isso que o território brasileiro é chamado de um país tropical. Consequentemente, ele é o maior país tropical do mundo. Então, o Brasil é o maior país tropical do mundo. E isso vai se refletir tanto nas suas condições climáticas, que essencialmente o clima brasileiro ele é tropical. Aí a gente, devido à sua grande dimensão territorial que o Brasil apresenta, então a gente vai ter uma diversidade de climas tropicais muito intenso. Então a gente vai ter o tropical litorâneo, o tropical de altitude, o tropical semiárido, entre outros climas tropicais que a gente encontra no nosso território devido à grande dimensão territorial. Outra característica, então, será a sua vegetação. Então, a vegetação também ela vai ser espelho dessas condições climáticas tropicais. Então, toda vez que perguntarem a você por que o Brasil é considerado um país tropical, porque ele está entre dois trópicos, o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. Então, como a gente falou, mostramos a figura lá embaixo, essa parte aqui, então que 90% do seu território se localiza nas regiões tropicais. Outra parte do território brasileiro se localiza fora desse trópico. Então, quando a gente pode ver aqui, ó. Então, uma pequena parte do nosso território brasileiro se localiza fora das regiões tropicais, que é o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e uma parte do estado de São Paulo. Então, essa faixa de terra aqui, esses 10% de terra, está fora do mundo tropical. Então, como consequência, a gente vai ter um clima mais diferente. Então, a gente vai ter um clima subtropical. Então, tal que nessa faixa de terra, principalmente no inverno, devido às baixas temperaturas, tem uma grande possibilidade de haver neve, de acontecer neve naquela região do território brasileiro. Então, nessa faixa de terra aqui, abaixo do Trópico de Capricórnio. Então, se localiza a outra parte do nosso território, que é chamado de regiões subtropicais. Então, essa aí foi essa figura, eu quis mostrar através dessa figura, porque o Brasil é considerado um país tropical. Então, está entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Então, também
é considerado um país de baixa latitude. Por quê? Porque também está localizado aí próximo da linha do Equador. Quinto maior país do mundo. Então, o Brasil, devido à sua grande dimensão territorial, ele é um país, é o quinto maior país do mundo, perdendo apenas para a Rússia, Canadá, Estados Unidos e China. Então, o Brasil está atrás desses países aí em dimensões territoriais. É por isso que também o Brasil é considerado um país continental. Então, por que, professor, o Brasil é considerado um país de dimensões continentais? Porque devido à sua grande massa territorial. Então, chega a ser maior do que alguns continentes do nosso planeta Terra. Então, está aqui, nessa figura a gente consegue ver bem os 5 maiores países do mundo. Então, aqui está aqui em primeiro lugar a Rússia, com mais de 17 milhões de quilômetros quadrados, um território aí gigantesco, a Rússia. Logo em seguida a gente tem o Canadá com mais de 9 milhões de quilômetros quadrados, então território canadense gigantesco, apesar que boa parte do território canadense é gelo puro, né? A Rússia também, a Rússia tem uma parte que é chamada de Sibéria, que também é gelo, então a parte pouco habitável. O Canadá, a parte norte do território canadense também é muito pouco habitável devido à grande quantidade de gelo. A China, com mais de no terceiro maior país do mundo em dimensões territoriais e o maior país do mundo em termos de população, né? Com mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Então, a maior população do mundo se localiza na China. Estados Unidos vem logo em seguida com mais de 9 milhões de quilômetros quadrados. Então, um país gigantesco, os Estados Unidos. E logo em seguida vem o Brasil com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Então, esses aí são os 5 maiores países mais extensos do mundo. Quando a gente fala assim em terra contínua, o Brasil se tornaria o quarto maior país do mundo, ganhando para os Estados Unidos. Mas, como tem duas áreas dos Estados Unidos que não está anexado ao território, mas pertence, que é o caso do Canadá, perdão, que é o caso do Havaí e do Alasca, aí os americanos se tornam o quarto maior país do mundo. Então, porque considera também as terras descontínuas. Os principais pontos extremos brasileiros, então isso nos dá a ideia do quanto nosso território ele é grande, né? Porque veja bem, aí os 4 pontos extremos brasileiros, nascente de norte a sul, a gente tem a nascente do rio Ailã, que é o ponto mais extremo ao norte, e ao sul a gente tem o arroio Chuí. Então aqui é o nosso ponto, o primeiro ponto extremo aqui que a gente está analisando, que pega aqui a nascente do arroio do rio Ailã e vai até ao sul o arroio Chuí. Então esse é o primeiro ponto extremo de norte a sul. De leste, de oeste para leste, a gente tem a nascente do rio Moá, tá aqui nessa faixa aqui, nascente do rio Moá, que vai até a ponta dos Seixas, então nessa faixa de terra aqui, que fica na Paraíba, no território da Paraíba. Então esses são os 4 pontos extremos do território brasileiro. Devido à sua grande dimensão territorial, o Brasil ele apresenta como característica todo país que ele tem uma grande território, ele consequentemente ele vai ter uma grande quantidade de fusos horários. Todos os países apresentam isso. A Rússia, por exemplo, por ser o maior país do mundo, tem uma grande quantidade de fusos horários lá no território russo. Aqui no Brasil, a gente tem 4 fusos horários. Aqui, como você pode observar, a gente tem -2, -3, -4 e -5. O que faz de referência esses -2, -3, -4 e -5?
Como o nosso território, deixa eu mostrar uma figura aqui, essa parte aqui, ó. Aqui é o meridiano principal, nessa linha aqui, ó. Deixa eu passar uma ali. Aqui é o meridiano principal. E o meridiano, ele é responsável por esses fusos horários diferentes. E quando a gente está em sentido leste, veja, aqui sentido leste, deixa eu botar aqui leste, leste, e nessa parte aqui, a sua esquerda, é oeste. Quando a gente analisa o fuso horário, então é muito importante que a gente entenda essa dinâmica. Isso aqui, essa parte que eu estou falando aqui, vocês já aprenderam no primeiro ano, que é fuso horário. No globo terrestre, o movimento de rotação da Terra, ele gira em torno do seu próprio eixo, formando um ângulo de 360 graus quando ele dá uma volta completa no seu próprio eixo, em um tempo aproximadamente de 24 horas. Quando a gente pega 360 graus dividido por 24, vai dar 15 graus. Ou seja, a cada 15 graus a gente vai ter um fuso diferente, no total 24 fusos diferentes. Quando a gente está indo em direção a leste, a gente aumenta 1 hora. Então a gente acrescenta a cada 15 graus 1 hora. Quando a gente está indo em sentido ao oeste, em relação ao Greenwich, a gente diminui 1 hora a cada 15 graus. É por isso que tem aquela relação que eu acabei de mostrar a vocês, aqui nessa faixa aqui, que a gente está vendo aqui, porque todo o território brasileiro, como a gente pode observar aqui, ele está a oeste de Greenwich. Então todo o nosso fuso está atrasado em relação ao meridiano de Greenwich. Voltando lá para a figura, veja, nosso primeiro fuso, como a gente compreende aqui, está nessa faixa de terra aqui, é o primeiro fuso e está, deixa eu te mostrar, tem uma figurinha aqui melhor, essa figura aqui, ó. Não, isso aqui mesmo. Então, esse primeiro fuso, ele está a menos de 2 horas atrasado em relação ao meridiano de Greenwich. O que é que corresponde a esse primeiro fuso? Algumas ilhas do nosso território. É o primeiro fuso horário. Então, Martim Vaz, São Pedro e São Paulo, Atol das Rocas, Fernando de Noronha. Então, todas essas ilhas, elas estão localizadas no primeiro fuso brasileiro. Então, corresponde ao primeiro fuso brasileiro. A partir daí, a gente chega do nosso segundo fuso, que é o fuso de Brasília. Então, esse aqui é o nosso segundo fuso. Aqui é o nosso primeiro fuso. Então, segundo fuso, que é o horário de Brasília, que é o nosso. Então, o fuso horário de Brasília, que corresponde ao estado do Sul, todos os estados do Nordeste, Sudeste e Sul, e alguma parte aqui do estado do Centro-Oeste também faz parte do segundo fuso, está em relação, menos 3 horas em relação a Greenwich. Já o nosso terceiro fuso, que é essa parte aqui, ó, é o nosso terceiro fuso, está em relação a Greenwich atrasado menos 4 horas. Então, quando você pode observar aqui, tem então o estado do Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima, e a maior parte do estado do Amazonas. E o quarto fuso horário, que é esse fuso horário aqui, que é o fuso do Acre. Então, menos 5 horas atrasado em relação ao meridiano de Greenwich. Além de todo o estado do Acre, a gente vai ter aqui 13 municípios do estado do Amazonas também, corresponde, está localizado aí nessa faixa, nesse quarto fuso horário. Então, como é que se calcula? É importante que a gente saiba, principalmente, a gente precisa entender essa diferenciação de horas, porque quando a gente tem
o resultado das eleições presidenciais, que é em todo o território nacional, aqui, o fuso horário de Brasília, que é o horário oficial do Brasil, essa hora, o horário aqui, a eleição termina aí de 5 horas da tarde. Mas é proibido por lei a divulgação desse resultado. Por quê? É proibido por lei a divulgação desse resultado? Devido ao fuso. Enquanto aqui, nesse fuso 2 aqui, que é o horário de Brasília, acaba a votação às 17 horas, deixa eu colocar aqui, 17 horas. Então, às 17 horas, que é 5 horas da tarde, termina a votação aqui nesse fuso. Mas, como a gente tem 4 fusos diferentes, a gente precisa entender que em outras regiões ainda a votação não terminou. Aqui, por exemplo, ó, veja a questão que eu falei. Então, quando a gente está indo em direção para o oeste, a cada 15 graus, a cada fuso, a gente diminui 1 hora. Então, se a gente está vindo dessa direção aqui para essa aqui, a gente está indo a um fuso diferente. Então, seria, nesse caso, o terceiro fuso brasileiro. Então, ele está a oeste do fuso de Brasília. Então, se aqui é 17 horas, então aqui será 16 horas, porque a cada 15 graus, a cada um fuso a oeste, a gente diminui 1 hora. Então, mais aqui, o quarto e último fuso está a oeste em relação a Brasília. Então, é 2 fusos, 1, 2. Então, aqui o primeiro foi 16, aqui vai ser 15 horas. Então, 15 horas é no Acre. Então, sabendo disso, não se pode concluir e divulgar o resultado. Então, só pode divulgar o resultado quando aqui for 17 horas, 5 horas da tarde. Aqui encerrou a votação aqui nesse fuso, aí sim eu já posso liberar essa votação. Aí, como a gente está indo agora em direção a leste, veja quem está indo em direção a leste, aí a leste, a cada fuso, a gente aumenta 1 hora. Então, se aqui é 17, aqui é 18 horas e aqui será 19 horas. Então, 19 horas. E aqui será 20 horas. Então, a gente precisa compreender bem essa lógica. Então, do fuso horário. Então, quando a gente está indo para a leste, a cada fuso a gente acrescenta 1 hora, como eu acabei de mostrar. Então, aqui, ó, estou aqui no Acre, quero ir para o terceiro fuso, mas eu estou saindo para leste. Então, se eu estou saindo para leste, então a cada fuso eu acrescento 1 hora, então será 18 horas. Então, eu quero ir para o segundo fuso, então acrescento mais 1 hora, 19. Então, eu quero ir para o quarto fuso, eu quero ir para o primeiro fuso, aumenta-se mais 1 hora, que vai ser 20 horas. Se eu quero fazer o sentido contrário, eu quero ir para oeste, então eu tenho que diminuir 1 hora. Então, é 17 horas aqui no fuso horário de Brasília, no terceiro fuso é 16 e no quarto fuso é 15 horas. Veja, que horas é aqui agora nesse exato momento? São 10 horas e 48 minutos. Então, 10 horas e 48 minutos é o fuso de Brasília. Então, o fuso de Brasília, nesse fuso horário aqui de Brasília, são 10 horas, nesse exato momento. Mas aqui, no terceiro fuso, a gente está indo para oeste. Se eu quero saber o fuso aqui, eu diminuo 1 hora. Então, o terceiro fuso aqui é 9 horas e 48 minutos. E aqui no quarto fuso é 8 horas e 48 minutos. E Fernando de Noronha, professor, que horas serão aqui? Se nesse exato momento aqui que eu estou gravando a hora, é 10 horas e alguma coisa, vamos lá, 10h50, mais ou menos aqui, 10h50, então já como eu estou saindo daqui de Brasília, do fuso de Brasília para o primeiro fuso, então eu vou acrescentar 1 hora. Então será 11 horas e 50 minutos. Então essa é a característica para a gente conhecer um fuso horário.
Aqui eu trouxe para a gente encerrar a aula uns exercícios. Veja, aqui está a linha tracejando os fusos os 4 fusos do Brasil. Então vamos lá. Se na Bahia forem nesse exato momento 6 horas, que horas serão no estado do Acre, Brasília, Fernando de Noronha, Roraima e São Paulo? Vamos lá, Bahia está aqui, ó. Circulei, estado da Bahia, se encontra no segundo fuso, né? Horário de Brasília, que é o primeiro fuso, terceiro fuso e o quarto fuso. Então esse é o quarto fuso. Então vamos analisar bem. Então Bahia são 6 horas, como ele acabou de dizer. 6 horas no estado da Bahia. Que hora será no Acre? Aqui, ó. Vamos lá. Brasília, eu estou indo para oeste, ó. Indo para oeste, sentido oeste. Então veja bem, o estado do Acre é esse aqui, ó. Olha aqui, ó, o estado do Acre. Então, para eu sair da Bahia e chegar no Acre, eu tenho que passar por 2 fusos. Então, ó, primeiro fuso, que é o terceiro aqui, é o terceiro fuso e o quarto fuso. Então, é 6 horas. Então, a cada fuso que eu for para o oeste, eu vou diminuir 1 hora. Então, quando eu chegar aqui no terceiro fuso, será 5 horas. E quando eu chegar na Bahia, será 4 horas. Porque quando eu vou em direção a oeste, a cada fuso eu diminuo 1 hora. Então, na letra B, Brasília. Que hora será aqui em Brasília? Aqui, é Distrito Federal. Tá aqui, ó. Brasília, Distrito Federal. Se é 6 horas aqui, que hora será aqui? Está no mesmo fuso, não vai modificar. Então, Brasília vai ser 6 horas. Fernando de Noronha, tá aqui, Fernando de Noronha, nessa faixa aqui. Então, é 6 horas na Bahia. Veja que agora eu estou em direção a leste. A cada fuso a leste, eu acrescento 1 hora. Então, se é 6 horas na Bahia, que horas será aqui nesse fuso, nesse primeiro fuso? 7 horas, viu? Veja como é fácil. É muito fácil identificar. Será 7 horas aqui em Fernando de Noronha. Roraima. Roraima está aqui, ó. Estado de Roraima. Terceiro fuso. Então, eu estou aqui na Bahia, no segundo fuso, 6 horas. Que hora será aqui? Eu estou indo para a oeste. Se eu estou indo para oeste, a cada fuso aqui, eu diminuo 1 hora. Então, eu estou indo do segundo para o terceiro. Então, se é 6 horas, então aqui em Roraima vai ser 5 horas. Roraima, 5 horas. São Paulo. São Paulo se localiza aqui, no mesmo fuso, não vai modificar. 6 horas na Bahia, 6 horas em São Paulo. Então, pessoal, a gente encerra essa aula por hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida sobre essa aula, você chama aí no privado. Então, tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até a próxima aula, se Deus nos permitir.